Olá, seja muito bem-vindo no Papo Previdenciário. O Papo Previdenciário é uma iniciativa aqui do Escritório BRH Advogados. Toda sexta-feira, às 19 horas, a gente pega as perguntas mais solicitadas aí durante a semana, no nosso dia a dia de trabalho, e traz aqui para responder para você de uma maneira descomplicada, simples, divertida, e fácil de entendimento. Então, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para participar do Papo Previdenciário. Ative as notificações. Quer nos acompanhar no Instagram? Já vou deixar aqui embaixo, @BraguiniTorre. Lá no Instagram, todos os dias a gente tá falando com você lá. Abre as caixinhas de pergunta, responde e pega as mais perguntadas e joga aqui no Papo Previdenciário, tá bom? Então vem com a gente que o tema de hoje, tá muito legal. Vamos lá. Bom, pessoal, dando continuidade no Papo Previdenciário, tem uma novidade, e um vídeo importante para mostrar para vocês. Qual vídeo? Terça-feira eu publiquei um vídeo falando sobre uma portaria do INSS, que eu acho importante você lá dar uma olhada se você não viu, porque abriu novos prazos para cumprimento de exigência. Legal? E ontem, que foi quinta-feira, eu trouxe um vídeo importantíssimo, que é sobre o cálculo da aposentadoria por deficiência. Eu vou deixar ele aqui no card, para você verificar também, porque muita gente me pergunta sobre o cálculo da pessoa com deficiência após a reforma da Previdência, e se você não viu ou está por fora, dá uma olhadinha lá que ontem a gente falou sobre isso, e tem tema lá muito legal, e muitas pessoas perguntando, a gente ajudando muita gente. Legal? Bom, sem enrolação, vamos lá para o Papo Previdenciário, responder as perguntas de quem é nosso inscrito, e a gente vai detalhar aqui uma a uma, tá bom? Primeira pergunta que eu recebi aqui é do Luca Neto Monteiro. E pergunta o seguinte: na perícia de prorrogação de benefício de auxílio-doença, é necessário levar os atestados médicos anteriores? Então, Luca, é o seguinte: todo benefício por incapacidade, por óbvio, você tem que provar que você está incapacitado. Então, os atestados anteriores, eles servem para você provar uma incapacidade anterior. Se você vai prorrogar esse benefício, você precisa de novos atestados médicos, novos laudos médicos, para justificar aquela incapacidade daquele momento que você está pedindo para frente, tá? Então, tudo que for por incapacidade, no caso de auxílio-doença, é sempre documentação médica atualizada, porque os antigos já foi concedido benefício. Legal? Então, sempre documento médico atual, nada de documento médico anterior. Perfeito? Segunda pessoa que está perguntando aqui é o BrenoUlisses.sb. Pergunta o seguinte, olha: para o auxílio-doença, a qualidade segurada deve ser no momento da incapacidade? Breno, sim, viu? A doença não tem problema ser anterior à incapacidade. A doença não tem problema ser anterior à data de segurado, mas a incapacidade, sim. E tem muita diferença entre doença e incapacidade, tá? Vamos imaginar que você aí descobriu que estava com um tumor. Você tem uma doença maligna, mas você está conseguindo trabalhar. Isso teve evolução e, infelizmente, após alguns meses, aí sim ele se tornou incapaz. Você começou a fazer quimioterapias e tratamento e tudo mais. Então, o termo da incapacidade, no momento da incapacidade, você tem que ter a condição de segurado, senão você não consegue benefício previdenciário. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tá? A qualidade de segurado deve ser do momento da incapacidade. Perfeito? Terceira pergunta aqui é da Cristina Oliveira. Ela pergunta o seguinte: recebo auxílio acidente, ele integraliza no cálculo da aposentadoria? Soma-se as contribuições facultativas? Cristina, legal sua pergunta, Porque muita gente confunde sobre o auxílio acidente achando que vai perder ele, mas não é que perde, ele sim integraliza, ele é somado no teu período base de cálculo com a sua contribuição, mesmo que a sua contribuição seja de segurado facultativo. Então vamos imaginar que você receba R$2.000 de auxílio acidente e paga na condição de segurado facultativo o valor de salário mínimo, hoje R$1.100. Então, o valor da sua contribuição naquela competência para o período base de cálculo vai ser de R$3.100, sendo R$2.000 do auxílio acidente mais R$1.100 do valor que você paga, tá bom? Então, ele soma sim com a sua contribuição, mesmo se for no segurado facultativo. Legal? Agora aqui eu estou respondendo o Zé Luiz Souza. Ele pergunta o seguinte, olha só: e a suspensão de reabilitação profissional continuarão suspensas até o fim da pandemia? Zé Luiz, depende, viu? Tem agências aí da Previdência que já retomou, tá? A pandemia não terminou ainda, infelizmente, Mas muitas agências do INSS já retomaram aí a reabilitação profissional, inclusive os cumprimentos de exigência,
que eu falei aí da portaria de terça-feira. Então dá uma olhadinha que muitas agências já voltaram e, consequentemente, a reabilitação profissional também. Então dá uma olhada como está isso aí, se na sua região já voltou a atividade. Perfeito? Aqui a outra que está perguntando aqui, Alane Chioveto. Doutor, tempo de aposentadoria por invalidez soma tempo para aposentadoria por idade em pedido administrativo? Lane, aqui sua pergunta é muito boa. E no pedido administrativo, você não vai conseguir incluir, né, os benefícios por incapacidade no cálculo, porque o INSS, né, considera como carência e não como tempo de contribuição. A legislação diz carência. E carência nada mais é do que o mês efetivamente pago. Então, como você não contribui no período de benefício por incapacidade, tá? O INSS, no âmbito administrativo, como você perguntou, retira os benefícios por incapacidade e não consideram eles como carência na análise da sua aposentadoria por idade, tá? Isso diferentemente no judiciário. No judiciário a gente já tem súmula, inclusive da TNU, reconhecendo que os benefícios por incapacidade, desde que intercalados com contribuição, devem ser considerados como tempo de contribuição e também como carência. Legal? Por isso que o INSS não considera isso no âmbito administrativo, porque carência é aquilo que efetivamente você pagou mensalmente. Como não tem contribuição no auxílio-doença, o INSS não vai aceitar isso. Mas vá para o âmbito judiciário que você consegue resolver. Legal? Pessoal, papo descontraído, papo previdenciário. Quer participar? Inscreva-se lá no Instagram com a gente, inscreva-se aqui no YouTube, porque na próxima semana, na sexta-feira, a sua pergunta pode estar aqui. Vem com a gente. Tchau!